Aqui. Todos nós estamos familiarizados com essa escritura que se lê na Bíblia. Nós sabemos que isso foi durante o tempo da preparação da restauração do templo. E Zorobabel era um grande príncipe. Assim como nos nossos dias, nós estávamos restaurando o templo, que foi perdido durante as eras. Deus veio com um profeta para restaurar o povo, o templo. Deus veio restaurar, levar-nos de volta à fundação original, à fé de nossos pais. E lá, Israel, como um tipo, estava passando por esse momento, onde este homem foi incumbido que ele traria esta restauração. E Zorobabel era um grande príncipe entre o povo que havia posto a fundação do edifício. E ao lermos mais adiante, nós vemos que Deus disse: Zorobabel tem posto a fundação com suas mãos e ele também trará a pedra de coroa. Vocês estão vendo o paralelo com o ministério que nós tivemos nesse dia? Eu quero que vocês notem, ele nunca disse que ele traria a pedra de esquina, ele trará a pedra de coroa. E nós sabemos que a Escritura diz que Jesus é a pedra de coroa. E ele também é a pedra de coroa, agora, a pedra de esquina, aliás, ele é a pedra de coroa e a pedra de esquina. Agora, se pensarmos por alguns minutos que o mensageiro da sétima era para restaurar a fé dos filhos de volta aos pais, em outras palavras, reconstruir a igreja debaixo do poder do Espírito. Não por força, nem por violência, mas por meu Espírito. Sabe, irmão, uma das características de um verdadeiro servo de Deus é que ele nunca está tentando provar que ele está certo. Ele fala, irmão, se o povo não quer crer, problema do povo. Ele não vai ficar lá, meu Deus, mas eu estou certo, gente. Você não está vendo que eu sou um profeta de Deus? Você não está vendo que a coluna de fogo apareceu na minha cabeça? Ele não é assim. Ele fala, ele sabe que o eleito vai reconhecer, ele sabe que é eleição. Eleição, irmão, não tem nada que segura. Não existe nada que segura, tem algo embutido dentro do coração do eleito, ele vai dar amém. E esse foi o nosso profeta, ele nunca fez isso, amados, ele nunca tentou provar que ele estava certo. Ele pregou a mensagem, e que mensagem que esse homem pregou, irmão? A maior mensagem de todos os tempos. Contudo, ele continuou o seu trabalho, orava pelos doentes, até os últimos dias da sua vida, orando pelos doentes, tendo a sua vida normal, ele nunca. Isso também significa vencer a si mesmo, irmão. Nós temos que vencer a nós mesmos, nós temos que saber que Deus tem um plano, e nós não temos que tentar, nós somos tudo apavorados, né? O ser humano é apavorado, meu Deus, minha família não está crendo, meu marido não está crendo, minha esposa não está crendo. Gente, faz seu papel, creia em Deus, ore, faça tudo e deixe na mão de Deus. A Bíblia diz que se você servir a Deus, você e a tua casa serão salvos. Paulo disse, sirva a Deus, creia, trabalhe. Nós estamos vivendo uns dias de crise. E sabe no dia de crise, irmão, quando dá uma crise é assim que acontece. Aí o povo senta lá e fala, não, agora eu quero que o governo me ajuda. Aí tem bolsa não sei do quê, bolsa não sei da onde, bolsa não sei. O tempo de crise, irmão, é o tempo que você tem que trabalhar mais sem ganhando menos, para resolver o problema. É tempo de trabalhar, nós estamos numa crise, irmão. Nós estamos vivendo uma crise espiritual, onde nós temos que trabalhar muito mais sem receber, sem ver nada. Nós estamos trabalhando aqui, irmão, sem ver muita cura, sem ver ressurreição nenhuma, sem ver vida transformada. Muitas vidas não são transformadas, mas nós trabalhamos. Nós vamos crer, nós vamos continuar que uma hora dessa, alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. E aí vai ser tarde, irmão. Alguma coisa vai acontecer, só que você tem que persistir. Vamos persistir, não é? Então, este homem traria a pedra da fundação e a pedra de coroa. E aqui ele está falando da mensagem da graça, e ele está falando do mensageiro da sétima era. Nós sabemos que a Escritura disse que Jesus é a pedra de coroa, e ele também é a pedra de esquina. Agora, se pensarmos por alguns minutos que o mensageiro da sétima era para restaurar a fé dos filhos de volta aos pais. Em outras palavras, reconstruir a igreja debaixo do poder do Espírito, não por força, nem por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor, não por uma organização. Porque quando você quer provar que você está certo, o que você faz? Monta um sistema. Vamos acabar com esse povo. Porque assim, irmão, esse não é o Espírito de Cristo, irmão, tentar acabar com os outros. Esse não é o Espírito de Cristo. Vou acabar com este homem, vou provar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós cremos no que nós cremos e vamos deixar os demais crerem no que eles quiserem crer. E vamos orar um pelos outros e vamos crer que nós vamos ver todo mundo lá do outro lado.
Esse é o Espírito de Cristo. Não, irmão, de um jeito ou de outro, nós vamos se ver lá do outro lado. Vai fazendo o seu barulho aí, que eu faço o meu aqui. Quando chegar lá no ponto de convergência, nós vamos tudo se abraçar, vai estar tudo certo. Aqui é só pau quebrando para tudo quanto é lado, e a coisa pegando fogo, e um falando do outro. Mas é o seguinte, irmão, nós vamos chegar lá. Eu acho o seguinte, irmão, nós temos um inimigo, e eu detesto ele, e eu tenho certeza que você odeia ele também, que ele judia de você, que eu estou sabendo. O nome dele é Satanás. E se você está dando tiro em Satanás, você é meu amigo. Se você está dando em Jesus, você não é meu amigo, mas se você está dando tiro nele, você está tentando viver, porque o profeta disse: o que machuca o diabo é uma vida santificada, uma vida cristã. Isso machuca o diabo. Então, não é por uma denominação, mas pelo Espírito Santo, Deus vai trazer a igreja nos últimos dias, o qual todos nós sabemos que esses candelabros e assim por diante representavam ambos a igreja judia e a gentia. A Bíblia diz aqui, o ramo de oliveira, que nós somos o ramo da oliveira brava, que foi enxertada na raiz da oliveira, os gentios. Olha, irmão, Deus fez um plano tão bonito conosco, presta atenção nisso aqui. Deus já sabia, irmão. Olha, se tem uma coisa que Deus não gosta, é arrogância. Sabia? Deus detesta a arrogância, prepotência, aquela exaltação, né, o altivo, né? Deus não gosta disso. O que Deus fez? Deus já quebrou nossas pernas logo no começo, falou: vocês nem são filhos de Abraão. Então é isso que está dizendo aqui, ó. O que Deus fez? Não, a oliveira verdadeira é Israel. Nós éramos a oliveira brava, nós nem tínhamos moral. E é gostoso não ter moral, irmão, porque quando você não tem moral, você é obrigado a ser humilde. Quando você está precisando, irmão, quando você está devendo, você está tudo estourado, você vai pedir dinheiro emprestado, você vem todo humilde. Veja bem, eu estou precisando, eu preciso de uma ajudinha aí, vê se você... Não é assim que você faz? E é isso, irmão, que deu a nós a chance de nós alcançarmos favor com Deus. Você já chegou tudo... Raabe já era prostituta, não é? Tamar já tinha feito aquela bobagem lá. E por aí vai, os tipos mostram para nós. Jacó já nasceu por segundo. Mas é isso, irmão, é Deus te ajudando. Falou: é esses aí que tem chance, porque eles vêm com a aproximação correta. Agora o judeu, irmão, o judeu é o seguinte: pensa num povo arrogante, irmão. Pensa num povo prepotente. Eu estou falando para vocês, pensa num povo que acha que é o gás da coca, né? Como dizem. Eles se acham o máximo. E eles dizem que eles são os eleitos, e é verdade, são os eleitos de Deus, e que o restante são todos os rejeitados, gentios. Que gentil, a palavra gentil é mais ou menos igual gentalha, né? É a gentalha, é os gentios, é a sobra. Irmão, mas esse Deus gosta de pegar esses restos e transformá-los em algo muito grandioso. E agora eles são arrogantes mesmo, irmão. E Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai quebrar a arrogância deles. Deus vai triturar a arrogância deles. Olha, e Deus vai mostrar para eles que, olha, sabe com quem que ele casou, gente? O Messias de vocês? Sabe quem que ele escolheu por esposa? Uma gentalha. E sabe de uma coisa, senhores judeus e judias? Vocês vão ser servo dessa gentalha. Vocês vão ficar lá arrumando a cama, lá, né, os eunucos, ficar arrumando a cama, limpando o quarto nosso, irmão. Meu Deus. Mas domésticos, serão os nossos domésticos. Mas doméstico, gente? Mas só que é o seguinte, para ser doméstico de um povo igual a vocês, igual a noiva, irmão, é um privilégio muito grande, gente. Só de entrar dentro da mansão que Deus vai dar para cada um de nós, você ter a chave, você é de confiança. Deus vai quebrar a arrogância, irmão. E olha, irmão, eu quero que Deus quebre a minha arrogância, a minha ignorância, eu quero que Deus me molde. É isso que eu quero que Deus faça. Me transforme. Me dê esse espírito verdadeiro de Cristo. Que pare de falarmos tanto e vamos viver uma vida real. Onde todos possam dizer: realmente esse homem é crente, é cristão. É isso que eu quero. Não é? E Deus tem trazido para nós, o profeta disse, este menu de 7 pratos, que é essa dieta especial para transformar-nos nisso que Deus disse que nós seríamos. Um grande chefe, perguntaram para ele: qual é o segredo dos seus pratos serem tão deliciosos? Ele falou: o segredo é o seguinte, é muito fácil.
O segredo é achar o ingrediente bom. Quando você tem um ingrediente bom, você não precisa ficar inventando moda. É só jogar tudo dentro de uma panela, já está gostoso, porque o ingrediente já é bom. Essa mensagem, irmão, não precisa ficar enfeitando ela. O ingrediente já é bom, come do jeito que vem, vai fazer bem, é gostoso, é delicioso. Glória a Deus! Nós tivemos alguém que selecionou, o irmão Brana disse que viu aquela visão, aquela cenourona gigantesca, lembra que ele falou? Umas cenouras enormes. Quando a voz disse, armazene comida, para você comer. É a dieta que transforma, que nos tira de uma condição e nos eleva para outra. Como aquela dieta que Daniel teve nos seus dias, o rei teve que dizer, realmente, a sua comida é melhor do que a minha. Ele diz, o qual todos nós sabemos que esses candelabros e assim por diante representavam ambos a igreja judia e a gentia. A Bíblia diz aqui, o ramo de oliveira, nós somos o ramo de oliveira brava, que foi enxertada na raiz da oliveira, os gentios. E desses tubos de incenso, entrando nos 7 castiçais dourados, para dar à luz as 7 eras da igreja. Então, muito perfeito, porque quando ele viu a visão, ele viu que o que alimentava o candelabro eram 2 oliveiras. O profeta disse, uma representa os judeus e outra representa os gentios. Os judeus são Pedro, Paulo e os apóstolos, e os gentios são os mensageiros que vieram após eles, que eram todos gentios. E esta vida que saiu deles, dos judeus e dos gentios, é o que foi depositado dentro do candelabro, que é a igreja. E hoje nós estamos manifestando tudo que ele foi naqueles apóstolos e tudo que ele foi naqueles mensageiros. Não é maravilhoso, irmão? E esses homens eram homens de calibre. Eu estava lendo sobre Martim. Que história maravilhosa, irmão. Não tem como aquilo não te influenciar. Que homem maravilhoso. Que homem crente. Destemido. É assim que nós temos que ser. O profeta disse, olha, ele falou assim que, na mensagem, deixa eu achar para vocês aqui, falando destes homens, não é? Isso encoraja os nossos corações, amados. Vocês não acham que isso encoraja os nossos corações? Isso faz algo por nós. Deixa um gosto diferente na nossa boca. Isso nos renova, nos dá esperança. Ele diz aqui, ó, que você já imaginou os cristãos sendo assim? Esses homens de Deus, eles eram ásperos, eles eram fortes. Você já imaginou São Paulo sendo esse tipo de crente? Ou São Pedro? Falar, agora, olha, se alguém chegasse para eles e falasse assim, olha, se você não me fizer um bispo ou um superintendente, não sei se eu vou me unir a vocês. Eles eram homens ásperos, eles eram homens de fé, eles viviam com Deus, eles caminhavam com Deus, eles eram homens de poucas palavras. Eles serviam a Deus dia e noite, constantemente. Você não tinha que ficar borrifando eles e ficar lhes acariciando e lhes oferecendo isto e aquilo outro, porque tem crente que é assim, irmão, ele quer ver qual que é a melhor oferta. Quem que me trata melhor? É a igreja que eu vou servir. Mas você está se achando, hein? Rapaz, você que tem que fazer, implorar. Quando Geazi, Naamã foi para ver Eliseu, irmão, ele já sabia, ele falou, isso aí quer que fica alisando as costas dele, se acha, só porque é o general lá. Eu nem vou sair para falar com esse homem. Eu lá dependo disso aí, eu gosto desse tipo de gente, irmão. Eles não fazem acepção de pessoas. Não, mas o general, imagina, se o general sentar na sua igreja, mas que eu faço questão que ele nem venha. Sabe por quê? Porque esse tipo de gente é o que atrai as outras, essas sumidades que tem que ficar cuidando deles o tempo todo. Vai lá na igreja do outro lá, vai lá dar os dízimos lá para o outro lá. Aqui eu quero gente que tem fé, gente que não precisa ser acariciada, gente que queira viver uma vida cristã, que não faz acepção de pessoas. E ele fez isso, irmão. Naamã ficou ofendido. Não, mas que isso, rapaz? Todos os líderes de Estado se inclinam perante mim, me consideram. Eu não. Irmão, se nós tivéssemos o desejo de, como dizem vulgarmente, fazer moral com Jesus Cristo, do jeito que alguns fazem com outros homens, até no nosso meio, nós estaríamos em outro nível na mensagem. Eu quero fazer moral com Cristo, irmão. Ele é o primeiro lugar. O resto é depois. Eu quero fazer moral com Ele. Como que eu agrado a Cristo? O que eu faço para agradar a Ele? É Ele que merece toda a honra e toda a glória. Ninguém mais. Esse negócio é o que o profeta está dizendo. Não, é o seguinte, se o senhor me fizer um superintendente na igreja, eu vou ir para a sua igreja, irmão Pedro. João Batista, irmão. Chegou Herodias e chegou lá o Herodes lá, não é?
Mas ele nem sentou no banco. O João falou, o senhor ali, o senhor não devia estar casado com essa mulher, não. Essa mulher aí é a mulher do teu irmão. Mas o irmão João, né, acho que os discípulos dele falaram, irmão João, mas você nem deu chance para o rapaz. E outra, ele podia trazer tanta gente para a nossa igreja. O homem de Deus não é assim, irmão. Ele é áspero mesmo, ele é áspero. Sabe por quê, irmão? A mesma aspereza que ele tem, às vezes, com os membros de igreja, é a mesma aspereza que ele tem com o diabo. Deus já fez ele um material resistente, de impacto mesmo, para arrebentar, estilhaçar com tudo. Nós temos que entender que os homens de Deus foram construídos dessa forma. Não é culpa deles, Deus os fez desta maneira. Não, mas essas pessoas que a gente mole. Mas ele podia ser um pouquinho mais simpático. Mas, irmão, o que você prefere? Alguém que seja áspero, mas que arrebenta com o pecado? Ou alguém mais lisinho, que quando o diabo vem, ele se compromete com o diabo? Eu prefiro alguém que não se comprometa com o diabo, com o pecado, alguém que cuide das nossas almas. Como Paulo disse, cuidando de vossas almas. Paulo disse, esse é o verdadeiro pastor, esse é o verdadeiro ministério. E neste momento que nós estamos atravessando, irmão, a peça principal, depois do mensageiro, são os ministros. Nós precisamos dos ministros, nós precisamos que eles estejam nos seus devidos lugares, com a influência correta, com o comportamento correto, porque daí esta influência ela será aspergida sobre a igreja. E aí nós teremos uma raça vitoriosa, aí nós teremos um povo vitorioso. Amém? Um pouco de pregação aqui nessa noite, né? Mas é bom, irmão, é gostoso. Eu quero estar alinhado com esta palavra. Eles eram homens ásperos, homens de fé, eles viviam com Deus, eles falavam com Deus, eram homens de poucas palavras. Eles serviam a Deus dia e noite. Irmão, deixa para lá, nem vou falar o que ia falar. Você não precisava borrifar sobre eles e lhes acariciar, e lhes oferecer isto e aquilo outro. Eles eram homens ásperos, eles eram sementes genuínas, não híbridas em denominações. Se os metodistas não me tratarem direito, eu vou lá nos batistas. Se os batistas não me tratarem direito, eu vou lá nos pentecostais. Se não me tratarem direito, eu vou lá nos católicos, ou seja lá o que for. Veja, é um híbrido. Tem que ficar borrifando sobre eles. O profeta diz, isso não é cristianismo. Poder de transformação, não é? O profeta está dizendo para nós aqui. Homens que estejam determinados a viver esta vida. Então, veja, ele trouxe a pedra. Nós podemos concordar que esse mensageiro trouxe a pedra que estava faltando na fundação? Qual que era a pedra principal? Jesus. Não era Pai, Filho e Espírito Santo, era Jesus Cristo. Não é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus Cristo, a primeira e única pessoa. Esse homem amava Deus, irmão. Esse mensageiro amava Deus. E você vai me desculpar, mas eu gosto de falar desse homem porque foi o homem, o canal que Deus usou para nos introduzir, como João Batista foi, ao Cordeiro de Deus. Sem ele, ninguém chega lá. Pode esquecer, irmão. Sem esta, você pode ser salvo. Pode ser salvo sem esse mensageiro. Pode sim, o profeta disse. Porque para você ser salvo, você não precisa de nascer de novo e nem batismo do Espírito Santo. Virginésia, o profeta disse, não é nascido de novo e não tem o batismo do Espírito Santo. Só tem justificação e santificação. Então, se você quer ser um desse, não precisa. Tem muitos lá fora que tem. Mas se você quer ir no rapto, você quer ser noiva, você quer viver com ele, quer se assentar com ele, você precisa sim desse mensageiro, que é ele que te prepara. E eu gosto disso, irmão. Eu tenho uma afinidade com isso, não é? Vamos mais um pouquinho aqui. Então, ele trouxe a pedra da fundação, mas a Bíblia diz, Zorobabel que trouxe a pedra da fundação, que estava faltando, que os edificadores rejeitaram, também traria a pedra de coroa.